Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nossas convidadas são Ana Cristina e Ana Paula. A Ana Cristina, ela é coordenadora da ADEFIP Cursos e a Ana Paula é presidente voluntária da ADEFIP. Prazer recebê-las aqui no programa e podermos explicar para os nossos telespectadores a respeito do primeiro simpósio de reabilitação multidisciplinar e inclusão escolar. Obrigada pelo convite e temos muito a dizer sobre o nosso simpósio para a população. Mais uma vez, queria agradecer ao Dr. Luciano pela oportunidade de estar aqui, né? Sempre tão parceiro da ADEFIP. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de saber de vocês, que vocês, antes de mais nada, comentassem um pouquinho a respeito desse primeiro simpósio, que vem a ser esse primeiro simpósio, qual o objetivo, por que desse primeiro simpósio? Bom, a ADEFIP é uma instituição que nos dá muitas possibilidades de criar ali dentro. E a Ana Paula, como presidente, ela aceita essas novas ideias. E eu, junto com a Larice, que é psicopedagoga na ADEFIP, nós criamos essa ideia baseada na necessidade constante que a gente tem de estudar. Quando a gente pensa em fazer algum curso, a gente precisa sair de Poços de Caldas, porque isso está nos grandes centros. Então a gente precisa ir para São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E aí a gente pensou, se nos organizarmos por aqui, tivermos um número suficiente de pessoas, nós conseguimos trazer essas pessoas para nos dar o curso por aqui. E aí, o que era uma ideia muito pontual, de cursos muito específicos, virou um grande simpósio, né, Ana Paula? Verdade. E a Ana Cris falou uma coisa muito certa. Acho que a gente tem que estar buscando essa inovação constantemente. Exatamente. Principalmente no que se refere a conhecimento. As coisas mudam muito rápido, né? E a gente sempre tem o que aprender. E aí, quando você trabalha uma equipe aprendendo junto, os resultados são melhores. O resultado é muito melhor, né? E se vocês podem trazer esse simpósio, por que procurar fora, né? Então, vamos trazer o pessoal para cá, não é verdade? Eu gostaria que vocês comentassem, inclusive, que eu acredito que é um dos temas, né, do simpósio, que são as causas e consequências, né, das patologias da má formação congênita, paralisia cerebral, etc. E todas as outras. Bom, essa é a palestra inicial do nosso simpósio. Então, são todas as clínicas que a ADEFIP atende atualmente. Então, tanto os diagnósticos que são congênitos e tanto os diagnósticos que são adquiridos, né? Então, os congênitos, a gente tem aí a má formação congênita, a paralisia cerebral. E aí tem os adquiridos, que no caso seriam os traumatismos crânioencefálicos, acidente vascular encefálico. Então a gente vai passear em todas as clínicas dos diagnósticos que a ADEFIP atende, para que todo mundo já comece o simpósio entendendo o que é o diagnóstico, sabendo qual é o prognóstico, a evolução da doença, porque se você não tiver esse mínimo de conhecimento, não dá para você tratar um plano de ação, ter uma perspectiva com aquele indivíduo. Então, Exatamente. Esse é o pontapé inicial, aí a primeira palestra com o Dr. Diego, o nosso fisiatra, um médico excelente, e ele que vai apresentar de uma maneira, com uma linguagem muito acessível, porque a gente tem tanto o público da educação quanto o público da saúde. Então, o Dr. Diego já preparou um conteúdo bastante acessível para que consiga alcançar toda essa nossa demanda. Muito bom. Eu gostaria, como você falou agora em público, qual é o público que vai participar desse simpósio? São profissionais da saúde? Nós temos profissionais da área da saúde, profissionais da área de educação, e a gente estendeu também aos pais, aos familiares, que a gente acha muito importante para que ele leve esse conhecimento para dentro da casa dele, uma vez que ele vai estar um tempo maior com a pessoa, né? Exatamente. Então, porque vocês têm um tempo ali, mas não é todo o tempo. E a família, né, vai estar em casa a maior parte do tempo. tempo. Na verdade, é qualquer pessoa que se interesse, né, que se interesse pelo assunto, que se interesse pela inclusão da pessoa com deficiência, que se interesse pelo tratamento de reabilitação. Então, ele é um simpósio com muitas frentes, né? Então, famílias, estudantes, profissionais e afins, eles podem participar, médicos, todo mundo está convidado. E eu gostaria que vocês comentassem também, que é outro tema, né, do simpósio, que seria sobre a avaliação neurológica, pode ser? Sim, nós convidamos a doutora Maria Conceição, que é neuropediatra, e ela já tem uma experiência, uma bagagem bem extensa, né, de prática, de clínica, e ela vai mostrar para todo mundo que está no simpósio o que a gente precisa identificar no indivíduo que chame a atenção do ponto de vista neurológico e quanto a avaliação neurológica pode contribuir para o tratamento e para a inclusão escolar das pessoas com deficiência.
Eu acho que assim, são temas muito bem escolhidos, né? Eu acredito que vai ser muito bem proveitoso esse simpósio. Quando nós montamos de uma maneira que fosse coerente, tanto o raciocínio quanto que um tema fosse linkado ao outro, que um complementasse ao outro, para que ao final do simpósio as pessoas pudessem sair com esse raciocínio montado de como receber o deficiente, tanto na escola quanto no seu tratamento, no seu consultório, na sua instituição de reabilitação. O público-alvo da DEFIP é desde crianças, jovens, adultos e idosos. Mas a gente pensou inicialmente de trabalhar a criança e o adolescente, certo, até preocupando com ele na questão da inclusão escolar, porque também se você também for abranger de uma forma ampla, você acaba às vezes perdendo algumas situações, alguns pontos, que aí fica muito assunto com um tempo curto. Então, a ideia uma coisa mais vaga, isso, né? A ideia inicial é começar de fato com a criança, o adolescente, para que os próximos simpósios a gente continue dando sequência. Muito bom. Outro tema que eu achei interessante também do simpósio é a avaliação, buscar potencial e não fechar possibilidades. Comenta um pouquinho com os nossos telespectadores. Nós convidamos a professora doutora Cecília Guarnieri Batista, que desenvolve um trabalho de pesquisa excelente na Unicamp, e ela vai dizer sobre as avaliações estruturadas, avaliações padronizadas, que elas são sim importantes para definir parâmetros e nos dar indicadores, mas eles não podem fechar possibilidades no que diz respeito à pessoa com deficiência. Porque aí, se ficar só fechado nessa avaliação, a gente enquadra o paciente numa condição muito limitada. Certo. E é muito, muito interessante mesmo essa questão de abrir possibilidades, mesmo usando indicadores. E aí fecha com o lema da DEFIP, né? Que a DEFIP ela acredita no potencial do ser humano. Então, nosso trabalho é a deficiência, e sim o potencial. Parabéns, muito bom. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito do primeiro simpósio de reabilitação multidisciplinar e inclusão escolar. E hoje a presença da Ana Paula e da Ana Cristina. Eu gostaria de saber de vocês outro tema também do simpósio, que é a deficiência e tecnologia assistiva. Comenta um pouquinho com os nossos telespectadores, que eu acho que é um assunto importante. Quem vem dar essa palestra é a Maria Elizabeth Gasparetto, também da Unicamp. E quando a gente pensa na pessoa com deficiência, nós não podemos esquecer desse termo tecnologia assistiva, porque eles precisam de inúmeras adaptações, inúmeros equipamentos específicos para que de fato eles consigam ser incluídos, ou nas atividades de vida diária, ou nas atividades de vida prática, ou no mercado de trabalho, para usar um computador. Então ela vai trazer para a gente esse grande repertório e vai fazer essa reflexão da necessidade da tecnologia assistiva para a inclusão efetiva da pessoa com deficiência. Ela vai apresentar alguns equipamentos que tem no mercado, possibilidades inúmeras de fazer essas tecnologias em baixo custo. Muito bom. Vai ser bem interessante. Fundamental, né, hoje em dia. Exatamente. Não dá para se falar em inclusão sem criar possibilidades, ele está de fato incluído, né? Vocês estão de parabéns pelos temas, né, abordados, que vão ser abordados, né, no simpósio. E tem outro que fala aqui também sobre arte e deficiência. A arte e deficiência, ela também vai fazer essa reflexão de que os deficientes também são possíveis de ter um pouco mais de cultura, né? De ter essas questões expressivas, porque a arte é uma expressão, né? Exatamente. É a ação através de uma sensibilidade de expressão. E aí ela vai fazer, utilizar desse recurso da arte e orientar para que os alunos que estejam no simpósio possam usar a arte como um recurso terapêutico, tanto para o tratamento quanto para a inclusão. Inclusive Hoje, expressão corporal, sim, tudo, né? Eu acho que é importante. Hoje na DEFIP, aliás, desde 2009, da DEFIP, a gente tem um curso que chama DEFIP Superação Arte e Dança Adaptada. E é um grupo que começou como terapêutico e Olha hoje só. ele representa a DEFIP não só em Poços, mas São Paulo, região, é muito bacana. Parabéns, que coisa boa, né? Inclusive, eu gostaria que vocês falassem também a respeito de disfagia, pode ser? Pode. A grande maioria dos nossos pacientes, especialmente as crianças com paralisia cerebral no nível mais severo, eles vão apresentar algum tipo de disfagia. Algumas lesões adquiridas também podem cursar aí com um quadro de disfagia, e aí nós convidamos duas especialistas em disfagia para falar um pouquinho da importância do controle
dessas questões patológicas, porque a disfagia leva a óbito. E a gente vê tanto uma resistência da família em identificar e dar o adequado valor a esse sintoma, bem como as famílias. Então, a gente achou muito importante a gente salientar esse tema, para que as pessoas entendam que é algo muito importante que pode levar a óbito. Então, se não mesmo para for bem conhecimento tratado, das famílias e aceitação. Exatamente, né? exatamente. Especialmente, a gente tem um público de educação muito grande. Então, a gente também precisa mostrar para esses professores, educadores, identificar se isso não pode ser aí uma disfagia, se isso não pode precisar de uma avaliação mais apurada. E aí, se eles identificarem isso logo no começo, a gente já evita que isso evolua de uma maneira mais grave. Comenta conosco também a respeito do uso da gastrostomia. Pois é. Tema bem importante, né, Ana? Polêmico entre as famílias. Exatamente. Porque Ana Paula, como mãe, pode eu como falar. mãe, eu posso falar, o meu filho, ele tem a gastro, e a partir da gastro ele teve um outro desenvolvimento que foi, a gente conseguiu controlar as pneumonias, e isso para ele de qualidade de vida foi um ganho fundamental. Mas hoje ainda muitas famílias têm a dificuldade de aceitar a gastro, e no próprio ambiente escolar também existe uma dificuldade dos auxiliares de educação, dos próprios professores, do manuseio da gastro. É uma coisa simples e que, além de qualidade Ajuda de vida, muito, né? Exatamente, promove a própria vida, né? Porque também Exatamente. leva o risco, né, Ana? E aí nada como começar uma palestra no sábado com disfagia e aí depois a evolução dessa disfagia maltratada. A criança vai evoluir para o uso da gastrostomia, né? Então o Dr. Gustavo, que é um médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo, ele vai vir desmistificar que o uso da gastrostomia é algo bom e aí vai complementar o tanto que é importante o trabalho da disfagia para evitar o uso da gastrostomia. Puxa, parabéns, né? Mais uma vez. Obrigada. E falando mais um tema, né? A fonoaudiologia e qualidade de vida na esclerose múltipla amiotrófica. A gente convidou o Lavoisier, que também desenvolve uma pesquisa, ele é fonoaudiólogo, especialista, e essa palestra é imperdível, porque ele tem uma dinâmica para falar com as pessoas muito boa, e ele vai abordar o tema esclerose lateral amiotrófica, mas de uma maneira, falando de qualidade de vida, então ele vai passar por inúmeras questões que envolvem a doença progressiva. É uma palestra imperdível mesmo, muito completa, ele tem uma dinâmica para falar com as pessoas muito interessante, e ela vem a trazer uma perspectiva das doenças progressivas para gente que ninguém está acostumado ainda a ter. Com um novo olhar, porque é um diagnóstico que assusta, porque de repente Exatamente. você trabalha, faz um trabalho em cima da patologia e você vê a regressão, né? Então, Infelizmente, né? infelizmente. E quando se trata de doença progressiva, é um tratamento que mexe até com a gente que é terapeuta. Então, nós precisamos sim estar preparados para tratar esse tipo de clínica. Tem que estar preparado para tudo, É. não é? Inclusive, eu sei que no final do simpósio, né, haverá um estudo de caso. E eu gostaria que vocês comentassem conosco. A gente tem uma preocupação muito grande, doutor Luciano, de linkar a prática com a teoria. Então, depois dele ver toda essa parte da teoria, a gente vai ter como paciente da instituição mesmo, onde foi gravado diversos vídeos, e aí ele vai estar mostrando tudo o que acontece na prática dele e tudo que foi falado dentro do próprio simpósio. Certo. Todas as especialidades da DEFIP estarão lá. E aí cada profissional vai dizer o seu objetivo, como que trabalha, e nós vamos mostrar esse paciente em terapia. E aí o pessoal que recebeu essa imensa bagagem teórica vai conseguir ver de fato na prática. E aí eles vão conseguir reproduzir depois isso no ambiente onde eles forem levar esse conhecimento que a gente depositou aí nesses 2 dias de encontro. Puxa, muito bom. Mais uma vez, parabéns a vocês. E a Ana Paula agora vai nos deixar, né? O próximo bloco vai voltar só a Ana Cristina. Já aproveito para agradecer, tá, doutor, pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Ana Paula. Obrigada, Tá? viu? Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. E nesse bloco também a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. E as perguntas, Thaís? É isso mesmo, doutor. Eu já estou aqui recebendo a participação dos nossos telespectadores, o assunto de hoje que está repleto de informações, e quem ainda não encaminhou sua dúvida, o nosso endereço de e-mail é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês, lembrando que o sigilo e a identidade de quem nos envia as perguntas, ele é sempre mantido por questões éticas. Não precisa ficar com receio de participar do programa. Eu espero aqui a participação de vocês. É isso aí, né, Thaís? Ana Cristina, eu gostaria que você, se possível, né, comentasse um pouquinho, que eu sei que é um dos temas, né, do simpósio de vocês, sobre a humanização ao atendimento à pessoa com deficiência. Na hora que nós idealizamos aí todos os temas sugeridos para compor o nosso simpósio, a gente percebeu que precisava de falar um pouquinho dessa questão da pessoa com deficiência. A gente reconhece na nossa prática clínica, no nosso dia a dia, que tem pessoas que olham para o deficiente e é aquele indivíduo que às vezes não fala, não se movimenta, e eles esquecem que ali dentro tem um sujeito. Exatamente. Que sente, né? Quando você vê uma criança com deficiência em um quadro de comprometimento motor severo, acho que até pela rotina, o dia a dia, você acaba que pega aquela criança, você leva para um lugar e aí você esquece dessa questão do sujeito. Uma criança com deficiência, ela tem as mesmas necessidades de qualquer outra criança. É um ser humano. Ele é um como ser outros, humano. não é? E aí, quando a gente convidou essa psicóloga, que é a Patrícia Marques, para fazer essa abordagem com os nossos alunos do simpósio, é justamente para todo mundo no dia a dia, na prática clínica e na relação da pessoa com deficiência, não esquecer desse importantíssimo detalhe, né? E tratá-los exatamente como seres humanos, como um indivíduo único, que tem as suas necessidades, seus desejos. Muitas vezes eles talvez não queiram fazer determinada coisa e a gente precisa aí criar recursos para conseguir se comunicar com eles. Exatamente, isso é a parte mais importante, né? Comunicar e bem. Outra questão importante é que nós também convidamos os familiares. Então, assim, Ótimo. A gente fez um movimento de divulgação para que as famílias pudessem participar, para que eles também tenham propriedade em relação à doença, em relação ao filho com deficiência, ao parente, né? Independente de qual é o grau de parentesco. E aí, essa palestra, a gente pensou também que seria muito importante, tanto as famílias quanto os profissionais e qualquer pessoa interessada, porque vai fazer as pessoas refletirem sobre essa questão e vai mudar essa relação da gente com a pessoa com deficiência. Eu acho, inclusive, Ana Cristina, a participação da família é muito importante, é importantíssimo, né? Muito no tratamento, fundamental. Do pessoal, né? De qualquer um, mas principalmente no caso de vocês e da pessoa com deficiência. De nada adianta a gente fazer o nosso trabalho se a família não tiver aderência, se a família não tiver confiança nos profissionais que estão tratando aquele indivíduo. Então, se não tiver esse vínculo de qualidade com a família, nosso trabalho é em vão. Exatamente. Eles é que ficam com a pessoa com deficiência. A gente só fica ali um pouquinho, 1, 2, 3 vezes na semana. Eles levam para casa e a eles família precisam o tempo todo, né? levar isso para o dia a dia da criança. Exatamente. Deficiente. Vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores, pode ser? Vamos lá. Ana, quais serão os assuntos abordados neste simpósio? Bom, a gente tem inúmeros assuntos, tanto da parte de educação quanto da parte da saúde. Todos os temas que foram sugeridos, eles passam um dentro da área do outro, né? Porque a gente tem a visão interdisciplinar, multidisciplinar. Então, mesmo que venha um médico falar do uso da gastrostomia, ele vai falar dessa questão dentro do ambiente escolar. Né? Mesmo que venha a psicóloga falar da humanização do atendimento à pessoa com deficiência, ela vai citar a questão da vida social, desse indivíduo vivendo o mundo lá fora das paredes das instituições. A segunda pergunta, Ana, como está a agenda para os demais simpósios? A gente ainda não tem a data do próximo simpósio, mas é fato que ele vai acontecer. Diante do sucesso que está sendo esse, nossas vagas já estão quase que encerrando, porque a gente tem um número de vagas limitadas. Mas a gente não tem como se adiantar em data e cronograma e esses detalhes, não tem como a gente adiantar. O que eu posso adiantar é que para o ano de 2016, nós temos a intenção, já temos isso programado, dos próximos cursos que nós vamos trazer. Numa proporção menor, não é um simpósio. A princípio, eles são cursos internos
para os profissionais da DEFIP, mas nada do que a gente faça, a gente não abre, a gente sempre faz para a gente, mas a gente sempre convida profissionais que possam se beneficiar. Então, essa agenda já está montada até o final de 2016. Tá. Mais uma pergunta é como são os cursos que a DEFIP oferece? Os cursos, quando a gente seleciona esses cursos, geralmente são técnicas e manejos que vão contribuir para os pacientes atendidos dentro da DEFIP. Em agosto do ano passado, nós trouxemos uma terapeuta que falava sobre a integração sensorial, que é uma técnica, e aí todos os profissionais foram capacitados. Depois trouxemos uma sobre comunicação suplementar e alternativa, e aí a gente vai seguir essa linha. Então nós vamos trazer técnicas e discussões que vão acrescentar o tratamento que já é realizado lá. Ok. Ana, mais uma pergunta, como são feitas as inscrições para o pessoal participar desses cursos? É uma boa pergunta, né? Para o público participar do simpósio, eles vão entrar no site www.adefip.org.br ou eles podem ir também pessoalmente na nossa instituição e fazerem essa inscrição. E pelo site ele consegue fazer pelo PagSeguro, e aí eles conseguem parcelar o valor das inscrições. Lá pessoalmente na DEFIP via boleto é só à vista. Para estudante o valor é R$ 60,00 e para profissionais o valor é R$ 80,00. E lembrando que a DEFIP é uma instituição sem fins lucrativos, esse valor ele é único e exclusivamente para sustentar o nosso evento. Exatamente. Trazermos Tem os as despesas palestrantes, também, as despesas em geral mesmo. E aí a gente conta com a participação de todos, a gente pede para que as pessoas se apressem porque as vagas estão encerrando, porque são vagas limitadas. Muito legal. Bom, doutor, foram estas hoje as participações que a gente teve aqui online. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os telespectadores e convidá-los também para acessar a nossa página no Instagram e a nossa página no Facebook, Programa Saúde em Dia. Ana Cristina, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.